E agora um alerta para pais irresponsáveis. Você monitora o que seus filhos assistem na televisão ou nos aplicativos de streaming? Pois é, fica de olho na classificação indicativa de filmes e séries. É bom ficar atento, viu? Porque especialistas em crianças e adolescentes dão esse alerta que é preciso ficar de olho o tempo inteiro, ter atenção ao conteúdo que eles consomem hoje para no futuro isso não acabar em problemas comportamentais. E aí, consegue se lembrar onde no nosso dia a dia aparecem essas plaquinhas aí? Elas geralmente estão no canto da tela, logo no início de um filme ou de uma série. É a classificação indicativa. As tarjas mostram a partir de que idade aquele conteúdo é indicado. No Brasil, os autores de obras audiovisuais preenchem um formulário de autoclassificação no Ministério da Justiça. O órgão tem um manual que ajuda a indicar se o material se enquadra na classificação livre 10, 12, 14, 16 e 18 anos. Os critérios levam em consideração cenas que contêm violência, sexo, nudez e consumo de drogas. Quando você faz isso, você define os seus parâmetros de linguagem audiovisual, de imagem, de som. Então, nesse sentido, a classificação indicativa ela é muito importante, porque ela é um balizamento e ela ajuda o público a entender que tipo de conteúdo que eu vou escolher assistir, se é um conteúdo mais para a família e tal. A falta de atenção de alguns pais irresponsáveis mobilizou nas últimas semanas diversas escolas ao redor do país. Crianças e adolescentes assistiram sem supervisão a uma série coreana imprópria para menores de 16 anos. E isso, de acordo com educadores, pode influenciar de forma negativa. A criança muda completamente o comportamento dela e começa a agir conforme aquilo que ela está assistindo, porque ela vai reproduzir. Ela ainda não tem maturidade para compreender que aquilo que está atrás da telinha não é real, mas ela vai fazer e com ela aquilo vai ser real. Além de filmes, séries e programas de televisão, a classificação indicativa também vale para aplicativos, jogos eletrônicos e de interpretação, conhecidos como RPG. Atualmente, alguns sistemas permitem que os pais bloqueiem o acesso dos filhos a materiais com temas inapropriados. Mas a dica dos especialistas é simples: a boa e velha conversa. Monitorem aquilo que o teu filho está tendo acesso. Veja com o que o seu filho está assistindo. Se porventura você pegou teu filho assistindo algo que não está de acordo com a idade dele, e se ele está assistindo, faça naquele momento a mediação daquela situação. Não é brigando, não é falando que está errado, que não é para ele assistir. Explique para ele o porquê que ele não pode assistir. Só para a gente contextualizar, essa série sul-coreana que foi abordada na reportagem, ela envolve personagens que vivem em situações precárias, são endividados, que participam de brincadeiras infantis, mas quando derrotados, eles são assassinados. Bom, para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o coordenador de Política de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Eduardo de Araújo Nepomuceno. Olá, Eduardo, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, o prazer é nosso de poder recebê-los aqui e trazer um pouquinho da nossa experiência sobre classificação indicativa. Vamos falar um pouquinho sobre a experiência de vocês no trabalho do MJ e também da autorregulação que precisa ser feita pelos pais, né? Só o Ministério da Justiça, o Estado sozinho, não consegue. O que a gente tem que entender é que a política de classificação indicativa ela é de informação. Por ser de informação, ela vai pegar um determinado tipo de conhecimento, de conteúdo e trazer até os pais, até os responsáveis, que têm, então, aí a prerrogativa de tomar a sua decisão. Eu acho que dentro de uma democracia, a qual o Brasil está inserido, não cabe ao Estado determinar o que assistir, como assistir, não deve determinar se corta filmes, se impede o acesso à cultura, a conteúdos. Então, o nosso papel hoje é de fazer uma informação clara e objetiva sobre os 3 eixos temáticos, eu cito violência, sexo, nudez e drogas. Essa informação chega até a sociedade
e as famílias em si tomam essa decisão sobre qual conteúdo é interessante para o seu núcleo familiar. Eduardo, quais as obras são analisadas? Novelas, filmes, séries? A gente citou o exemplo da plataforma de streaming, né, que tem conteúdos inadequados, enfim, vocês avaliam quais obras? Olha só, quando a gente fala do universo do audiovisual, ele é bastante extenso, né? Mas para a gente tentar contextualizar, a gente trabalha com televisão aberta, televisão fechada, né, jogos e aplicativos tanto em mídia digital quanto mídia física, RPG, plataformas de streaming e jogos eletrônicos, né? Então, é uma gama muito grande, né, de produtos e, no geral, são esses os que a gente atua com prioridade. Associado a esse conteúdo de audiovisual também estão os espetáculos públicos. Aí a gente vai citar para você o teatro, posso citar shows musicais, que também são objeto da classificação indicativa. Quer dizer, é uma gama imensa, né? A gente foca muito só em televisão, em filme, não, um trabalho gigantesco. Bom, essa definição de parâmetros sobre conteúdo, ela é feita por uma equipe multidisciplinar, em linhas gerais, quem participa? O mais interessante da construção dessa política de classificação indicativa é que ela vem passando por audiências públicas desde 2006, audiências e consultas públicas. Então, o nosso guia ele foi construído com a ampla participação social, né, tanto com entes do governo, órgãos de controle, sociedade civil, especialistas em criança e adolescente, conselhos de psiquiatria, conselhos de psicologia. Então, desde 2006 e 2007, quando foi realmente criado, né, como seriam os parâmetros, como que seriam esses critérios, que foram evoluindo com o tempo. Se nós pegarmos os critérios que existiam em 2006, 2007, não são os mesmos que vigoram hoje. Mas sempre essas alterações são construídas com ampla participação social, governamental, sendo, portanto, um processo estritamente democrático e que nos deixa muito felizes que venha sendo sempre seguido. Eduardo, vocês enfrentam resistência por parte dos autores das obras quanto à classificação? Olha, na verdade, a política de classificação indicativa ela já está bastante consolidada, inclusive nos meios que produzem, né, os conteúdos audiovisuais. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista legal, claro, a gente vai atribuir uma classificação indicativa se há alguma situação em que o peticionante não concorde, ele tem os recursos legais, né? Ele pode fazer um pedido de reconsideração e depois fazer um pedido de recurso. Mas, normalmente, a gente tem uma aceitação assim, bastante ampla, né, do que é a classificação indicativa, mesmo em primeira análise. Prova disso é que a gente só recebe pedidos de reconsideração e de recurso num percentual inferior a 0,8%, ou seja, em 99,2% dos casos em que a classificação é atribuída, não há nenhum tipo de contestação. Nossa, que bom, as pessoas estão bem conscientes, né? Nós estamos avançando muito nessa área. Agora, para finalizar, Eduardo, os pais podem sofrer algum tipo de sanção ou de que forma essa denúncia pode ser feita quando o pai permite o consumo desse conteúdo inapropriado? Olha, na verdade é o seguinte, a classificação indicativa, por ser uma política de informação, é que a decisão é dos pais, a política por si só, ela não trabalha nessa seara, né? A gente advoga, né, pela inteira liberdade das famílias, mas é lógico, né, em caso de haver qualquer tipo de violação de direito, isso já cabe a outros órgãos de controle. Aí nós estamos falando do Ministério Público, está falando de Conselho Tutelar, né, que foge um pouquinho do escopo e da atuação da classificação indicativa, que se limita realmente a fazer a avaliação desses conteúdos e de informar a família sobre o que eles vão encontrar nessas obras audiovisuais e espetáculos públicos. Mais uma vez, cabe aos pais, né, essa reflexão, essa consciência. Eduardo, muito obrigada pela sua participação, viu? Boa tarde para você. Nós é que agradecemos, boa tarde a todos.